A procura incessante pela perda de peso é uma batalha que literalmente assola brasileiros por anos e que encontrou aí uma verdadeira revolução na ascensão das canetas emagrecedoras, que na realidade nem foram criadas com esse propósito, mas rapidamente se tornaram objeto de desejo da população. No Bem-Estar de hoje, tudo sobre a origem, o tratamento e também os cuidados que você precisa tomar. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, sextamos! Sextamos, minha amiga, e cada vez melhor, cada sexta-feira mais animada. Eu tenho certeza que você em casa também gosta muito e espera, da mesma coisa como eu espero, toda sexta-feira para a gente estar junto. E doutor Yuri Rodrigues, médico endocrinologista, é um prazer recebê-lo, doutor. Muito obrigado pelo convite, um privilégio estar aqui com vocês e vamos falar sobre saúde. É isso aí, porque agro é vida e vida é saúde. Na era da exposição dos corpos nas redes sociais, as canetas emagrecedoras surgem como uma promessa de perda de peso rápido. Mas a obsessão pela magreza levanta debates sobre saúde e estética. Doutor, o que exatamente são essas canetas? Como elas funcionam no organismo? As canetas emagrecedoras começou lá atrás com o GLP-1, que é a semaglutida, conhecido como Ozempic. Posteriormente, a indústria farmacêutica adicionou o GIP ao GLP-1, então nós temos acesso ao Mounjaro. Então são medicamentos injetáveis de análogos hormonais que o nosso corpo já produz, mas a indústria farmacêutica modificou esses medicamentos e fez durar mais tempo no nosso organismo. Então, por isso que é feito uma vez por semana. Desta forma, a gente tem os benefícios desse medicamento que dá mais saciedade, né? Conforme a gente vai fazendo alimento, dá mais saciedade. Eles agem no nosso organismo diminuindo o esvaziamento gástrico. Então, desta forma, a gente comendo menos, dá déficit calórico e a gente consegue emagrecer. É um Ozempic mais ou menos aí melhorado, com substâncias que o corpo já produz? O Ozempic, que é a semaglutida, é o GLP-1. Então, posteriormente, a indústria farmacêutica evoluiu e adicionou o GIP. Então, o GIP mais o GLP-1 é o Mounjaro, né? Então, realmente, é um Ozempic melhorado. O Val, na Grécia Antiga, o padrão de beleza feminina era oposto ao padrão atual, né? As mulheres mais cheinhas, mais gordinhas. Claro, Joyce, eles sabiam das coisas. Por quê? Porque dizia-se que o corpo humano precisava ter formas, então havia toda uma busca o quê? De beleza, de simetria, de proporção. As pessoas não eram tão altas como elas são hoje, elas também não tinham toda essa obsessão pelo esporte como nós temos hoje. Então os corpos eram mais arredondados, as mulheres tinham que ter curvas e toda essa beleza a gente sabe que existia principalmente pelas estátuas, pelas esculturas gregas e romanas que estão aí em vários museus do mundo inteiro e daqueles que não têm existem cópias muito boas. Existe no Oriente uma tradição que diz que a mulher precisa preencher a cama. Isso daí foi válido até o século XVIII. Aí começou a ter uma transformação. Ô doutor, e essas canetas, elas são seguras, claro, desde que tenham acompanhamento médico, que é fundamental, né? Bom, são medicamentos seguros, uma vez que feita a indicação correta. São medicamentos que, com acompanhamento médico e do nutricionista, a gente consegue sim ter resultados. Lógico, tem alguns grupos de pessoas que não são indicados. Não tem estudos científicos em gestantes, não tem estudos científicos em pacientes menores de 18 anos. Pacientes que têm uma doença gastrointestinal grave, a gente, né, também tem uma restrição. Pacientes que tiveram tumores de tireoide, a gente não faz. Então, diante de algumas restrições, sim, com indicação médica, é realmente um medicamento muito seguro e eficaz. E é geralmente uma vez por semana e a própria pessoa pode aplicar, por exemplo, na região da barriga, nádegas? Sim, é um medicamento subcutâneo, ou seja, ela é realizada na gordura. A gente orienta que seja realizado 3 dedos do lado do umbigo. Então, ali a gente faz um pinçamento e a gente pode, lógico, após ajustar a dosagem, fazer a aplicação. Quando a gente aplica ali, espera ali 10 segundos, 8, 10 segundos, é o tempo de segurança que o medicamento já está injetado.
e aí pronto, está feito, bem simples. E aí durante uma semana vai saciar aí, vai reduzir o apetite. Por isso que também é importante o acompanhamento do nutricionista para ter uma alimentação saudável, para não ficar com uma deficiência e acabar ficando fraco e tendo outros problemas, né? Exato. Então, assim, ao fazer o medicamento, ele vai ficar uma semana no organismo fazendo o efeito dele de saciedade. Lógico, o apetite vai diminuir, mas é importante que o paciente tenha acompanhamento médico e com nutricionista, porque ele precisa alimentar. Mesmo sem fome, ou melhor, com a fome diminuída, há a necessidade do paciente se alimentar, principalmente dos macronutrientes, das proteínas, dos bons carboidratos, das boas gorduras. Desta forma, o paciente vai passar por esse período com menor grau de sofrimento. Porque a gente só quer comer quando está com fome, né? Não, e aí também é aquilo, é um processo muito maior, né? Não basta apenas você levantar a camisa e, pumba, se aplicar. Não, você tem que mudar a sua vida em vários sentidos, você tem que se alimentar de uma outra maneira, é todo um processo de reeducação. Então você sabe que não vai ser um tratamento simples, não, você vai ter que mudar muitos valores, vai ter que mudar muitos sabores, inclusive. Por quê? Não adianta nada você se aplicar, tomar... eu estou emagrecendo, senta aí um pratão de feijoada, não adianta absolutamente nada. Você vai ter que readaptar tudo o que existe em torno de sua vida. Doutor, agora os efeitos colaterais. Tem gente que relata muito mal-estar, muita indisposição. Exato. Bom, realmente existe, né? Devido ao medicamento ter uma interferência no intestino, através do esvaziamento, né, gastrointestinal, realmente acontece pacientes que relatam muitas náuseas, até chega a ter vômitos, pode chegar a ter diarreia, ou em alguns pacientes constipação intestinal, dores, né, por distensão abdominal. Existem sim os efeitos colaterais. Por isso é importante fazer um acompanhamento com o médico, com a nutricionista, porque desta forma a gente vai estar fazendo um tratamento personalizado. A gente vai estar fazendo o que o paciente precisa, a dosagem que o paciente precisa, e não simplesmente fazer uso de forma indiscriminada, e acaba que sim, vai ter os colaterais. E aí consegue reduzir esses efeitos com esse acompanhamento? Existem medicamentos também que podem ser usados em conjunto para reduzir? Sim, existem medicamentos, né? Por exemplo, se o paciente tem náuseas, tem um medicamento que a gente ajuda. Se o paciente tem distensão abdominal, tem um medicamento para melhorar os gases. Alguns pacientes queixam também de ter uma gastrite, né? Sente uma queimação, né, estomacal, e sim, tem como a gente melhorar isso. Então, esse acompanhamento em conjunto é possível sim, né, conforme o paciente, porque o medicamento ele interage com cada organismo de forma diferente, né? Então, por isso que eu dou o meu WhatsApp pessoal para o paciente quando ele faz tratamento conosco. Porque se o paciente sentir algum desconforto, se o paciente precisar, a gente vai estar ali próximo para fazer junto, né, fazer com que o paciente passe por esse processo junto conosco. É um combo, equilíbrio, moderação, exercício físico, alimentação saudável, o medicamento. Não existe milagre, nada sozinho acontece. Você falava de encher a cama, né, Walderson? Quadris largos e corpos cheios eram um símbolo de fertilidade, né? E saúde, né? Por isso que mudou drasticamente. Com toda certeza, Joyce, porque era preciso ter quadris largos e ter uma estrutura física boa para você procriar. Até o século XVIII, a maioria das mulheres era vista apenas como um elemento de procriação da espécie. É que a partir do momento que surge toda uma transformação, principalmente aqui no Ocidente, a respeito da ideia do eu, da individualidade, aí os valores começam a se transformar. Então, os grandes filósofos do século XVIII começam a dizer, calma, a gente não está aqui apenas para servir à natureza, nós podemos evoluir de uma outra maneira. E aí o senso estético começou a se transformar. Também porque, a partir dessa época, novos alimentos surgem. Então, eles descobriram que você não precisava mais apenas se alimentar da maneira tradicional, antiga, apenas de proteína ou apenas, sabe, de carboidrato, de grãos, que existiam outras maneiras. E com isso tudo, a estética também foi mudando. As pessoas foram crescendo, foram ficando mais magras, mas eu ainda tenho, Joyce, uma outra pergunta que eu fiquei pensando aqui, o doutor falando. Doutor,
é para qualquer pessoa que eu vejo gente magra, ou pelo menos com um corpo normal, dizendo, estou usando Monjaro, estou... Aí eu falo assim, mas será que pode? Não é para qualquer pessoa, né? O paciente ele tem que ter uma indicação médica, né, para fazer uso do medicamento. E hoje nós temos meios que nós sabemos se o paciente está com indicação ou não. Antigamente, né, tinha o IMC, que era uma forma que dava para saber. Tem também as medidas abdominais, que a gente consegue ver através da circunferência se está sim ou não dentro dos padrões recomendados. Existe também hoje bioimpedâncias, né, que o paciente sobe ali na máquina e aí ela vai mostrar quanto que você, paciente, tem de gordura, quanto que tem de músculo, quanto que tem de gordura visceral, né, se a gordura é só abdominal. Então, assim, o paciente ele tem que ter uma indicação médica, tem que ter um porquê de estar fazendo uso daquele medicamento e não simplesmente fazer porque quer fazer ou porque viu, né, que estava... É a moda. Né? É a moda. Exatamente. Né? Então, tem que ter uma indicação médica, tem que ter uma segurança, um acompanhamento, tem que ter uma estratégia de médio, longo prazo para esse paciente, como a Joyce falou, tem que ter atividade física associada, né, além da nutricionista, tem que regular o sono, importantíssimo o sono. Então, é necessário que o sono esteja também regulado. Então, eu costumo falar que são 4 pilares. É atividade física, alimentação, sono e também a hidratação. Beber água é muito importante, porque assim a gente ajuda o intestino. Porque eu vejo gente que não toma água, gente que não come e aí reclama de tudo. E o doutor falou sono, né? Tem gente que não... Quantas pessoas não dormem direito? E o sono é fundamental para o nosso bem-estar e até ajuda a emagrecer também o sono, doutor? Com certeza, não tenha dúvidas. O sono é fundamental para o nosso organismo. Nós somos criaturas do dia, né? Tem as criaturas da noite, nós somos criaturas do dia. E nós temos que respeitar a nossa fisiologia. Então, tem a questão ali do sol, né? Nós, desde o início, nós estamos acostumados a viver de dia. Então, a nossa fisiologia, nossos hormônios, eles, quando a gente vive o dia e a gente descansa, o sono ele é reparador, ele restaura os hormônios. Então, desta forma, tem um equilíbrio, né, no nosso organismo e é assim que a nossa fisiologia funciona e nós temos que respeitar. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe 1 centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta, é um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste.
O doutor falava aqui, então não é todo mundo que pode, né, usar essas canetas, tem que ter indicação médica, nem tão magro e nem muito gordo. Por exemplo, se alguém está acima do peso, para ele fazer o uso da caneta, ele vai ter que fazer um outro tratamento, provavelmente, talvez até uma bariátrica, ou vai ter que fazer uma dieta, e é difícil fazer uma dieta, porque a caneta justamente ajuda a reduzir o apetite, né? Exato, Graças a Deus, a medicina tem evoluído bastante. Então, desde lá do Ozempic, onde a gente passou a ter bastante resultado, e agora com o Mounjaro, que é o GLP-1 mais o GIP, nós ainda temos ainda mais resultados e ainda vem estudos científicos aí mostrando que tem medicamentos ainda mais eficientes do que o Mounjaro. Então, graças a Deus, a medicina tem evoluído, associada a um estilo de vida saudável, a gente vai agregando resultados. E a depender do que o paciente precisa de vitaminas, de minerais no organismo, a gente também vai somando resultados a ponto que meus pacientes praticamente assim não precisam fazer bariátrica, porque os resultados ao passar do tempo realmente são muito bons, muito positivos. Então a medicina tem contribuído, né? A ciência tem contribuído conosco e graças a Deus as coisas estão indo bem. Tem que ter paciência, disciplina, né? E a longo prazo, não é de um dia para o outro que vai resolver, né? Às vezes levar um tempo, né? Um tratamento. Sim, as pessoas, a maioria, né? Demoraram um tempo para alcançar no peso, né, que estão. E aí desejam emagrecer por saúde e também isso demanda um tempo. Né? Não vale a pena você perder muito peso, né, 10 quilos, 15 quilos em um mês, sendo que você não conseguiu isso em um mês. Né? Então é importante pensar a médio e longo prazo. Uma perca de peso constante mensal é o ideal. É mais saudável, né? Val, e quando começou essa obsessão aí pela magreza como sinônimo de beleza? Acho que depois da Segunda Grande Guerra, Joyce. Isso daí principalmente por causa da influência do cinema, influência o quê? Dos concursos de beleza, que todo mundo iniciou a ver nas revistas, no cinema, na televisão, e ver aqueles padrões todos e dizer assim, não, eu quero ser desse jeito. Isso vale para homem, vale para as mulheres, e começou uma busca desesperada por você ser mais longilíneo, por você se parecer cada vez mais com uma pessoa quase que etérea. E aí, nos anos 60, isso tomou conta de tudo. Por quê? Em vez de se alimentar, o pessoal tomava droga. E aí pronto, danou-se, né? Mudou absolutamente tudo. E começaram também os grandes ícones de beleza. Se a gente for pegar os modelos dos anos 60, Twiggy, mesmo aquelas daqui do Brasil, Mailu, Maitê, sei lá, todas eram magérrimas e a gente ficava até achando muito estranho. Quer dizer, como que essa moça é considerada linda, um padrão de beleza? Eu acho que a partir daí a gente meio que se acostumou. Tanto é que quando você vê hoje um homem ou uma mulher mais cheinho, você fala, tá precisando emagrecer. Ô, doutor, agora as canetas, o paciente usa com acompanhamento médico, geralmente uma vez por semana, e aí vai acompanhando justamente para ver a dosagem, se vai aumentar, se vai diminuir. Por quanto tempo, geralmente, acaba usando? É que cada caso é um caso, é muito difícil falar, né? Mas para a gente ter uma ideia mais ou menos. Excelente. Muitas pessoas têm essa dúvida, realmente. Depende muito mesmo do paciente. Tem paciente que, usando a caneta, se adapta muito bem e aí a gente acaba tendo, sim, bons resultados e acaba que em 8 semanas, 10 semanas, já chega ali em um percentual de gordura adequado, né? Então, chegando nesse percentual, a gente começa a pensar na manutenção. E aí a manutenção vai mais um pouco de tempo. Né, talvez 8 semanas, aí mais 10 semanas. Então a gente demora um tempo para alcançar o resultado e depois mais um tempo para fazer esse desmame do paciente. Tem pacientes que precisam usar para sempre e está tudo bem com isso, né? Uma vez que os benefícios que as canetinhas trazem com o emagrecimento são muito maiores do que, às vezes, fica sem a caneta, mas aí vem a diabetes, aí vem a questão do colesterol alto, da pressão alta. E aí o paciente acaba que vai ter que tomar uma escolha. Ou usar a canetinha, né, para se livrar dessas doenças e desses medicamentos, ou deixa de usar a caneta e aí vem esses malefícios, né, vamos chamar assim. Então depende muito de cada caso, depende muito, né, dos benefícios, a gente vai ter que colocar na balança. Agora, se o paciente ele alcança o peso que deseja,
com o emagrecimento, ele emagreceu, alcançou o peso, fez o desmame, ele está bem, entendeu que tem que fazer atividade física, que tem que ter um sono de qualidade, tem que tomar água, tem que ter uma alimentação. Ele entendeu, aí pronto, ele está livre das canetinhas. Porque é uma reeducação, né? Como a bariátrica acaba reeducando, a pessoa acaba comendo menos, as canetas eu acho que tem também esse objetivo, né? De reeducar, a comer menos. Exato, muito bom. Porque assim, você vai ter que decidir. Antes da bariátrica, o ideal é que você já tenha esse estilo de vida saudável. Se você faz a bariátrica, depois você vai ter que fazer do mesmo jeito o estilo de vida saudável. Então, o uso das canetinhas é isso. As canetinhas, elas vão trazer um benefício do emagrecimento, porém sem um procedimento cirúrgico, sem você se expor ao procedimento cirúrgico, né, que daí tem os seus riscos, tem que tomar vitaminas para sempre. Né, então, o ato de fazer bariátrica traz consequências, né, para a saúde. As canetinhas, as consequências é o estilo de vida saudável. Né? Então, você vai ter que tomar água, você vai ter que fazer o sono de qualidade, a alimentação e atividade física. Então, a pessoa vai ter que escolher. Né? Usando as canetinhas, vai ter que fazer do mesmo jeito. Fazendo bariátrica, vai ter que fazer do mesmo jeito o estilo de vida saudável, porém sem as complicações e consequências de um procedimento cirúrgico. É uma ferramenta para um novo estilo de vida. Com certeza, eu acho que é um apoio muito grande quando você quer se transformar, quer realmente mudar seu estilo de vida, para auxiliar. Mas agora, doutor, tem uma outra pergunta também. Normalmente, a época que é mais terrível isso na vida das pessoas é na adolescência. Porque o nosso corpo muda, tem aquela explosão de hormônios e tal. E aí que o adolescente quer usar desesperadamente a caneta, o que a gente faz? Boa pergunta. Bom, para o adolescente, né, então a gente está considerando aí um paciente de 12 a 18 anos, esse paciente, a gente já tem um artigo científico comprovando que o uso do Ozempic, o uso do GLP-1, para este tipo de paciente é possível. Né? Agora, o paciente ele não vai ter o benefício do Mounjaro, que é o GLP-1 mais o GIP. Para este medicamento ainda não. Mas o Ozempic ele já vai trazer um benefício. Né? Então, para esse adolescente, o que a gente mais tem que trabalhar, Val, é a questão do estilo de vida. Né? A gente precisa conscientizar esse paciente da necessidade de fazer atividade física, da necessidade de se alimentar da forma correta, né, de tomar água, do sono. Então, o estilo de vida saudável, e aí os pais têm um papel importante também, a gente tem que achar uma forma de conscientizar esse paciente. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor.
Existe alguma fase da vida, algum período, alguma idade que a gente tem mais facilidade de emagrecer, por exemplo? Sim, realmente. O paciente jovem, o paciente na vida adulta, ele tem essa facilidade maior porque o metabolismo está mais acelerado, né? Os hormônios costumam estar no ápice, então realmente tem esse benefício. Com o passar do tempo, né, e aí principalmente as mulheres ali na parte do climatério, quando entra na menopausa, aí começa a ter um déficit hormonal e aí o metabolismo também tende a cair. Então esse é um período mais delicado para as mulheres, mas que também é possível reverter. Afinal de contas, o controle hormonal para essas mulheres indica que ainda há vida, né? Não quer dizer que ele chegou àquela idade que os hormônios baixaram e que acabou. Não. Tem como restaurar esses hormônios, então tem como reativar o metabolismo. Mas sim, tem realmente um período ali da vida onde os hormônios estão mais altos, o metabolismo também estão alto e há uma facilidade para o emagrecimento. Um paciente com colesterol, pressão alta, diabetes, com acompanhamento, ele pode fazer uso das canetas? Deve fazer uso das canetas esse paciente, principalmente se estiver com percentual de gordura além do que deveria. Então, há benefício para esse paciente pode deixar de tomar esses medicamentos, é possível, Joyce. Agora, precisa fazer um acompanhamento, precisa ir atrás, né? Precisa tirar o pé do chão, né? E buscar uma forma de cuidar da saúde. Val, essa pressão estética, né? Quando a gente fala em magreza, estética, a gente fala em mulheres. Mas não, os homens também. E os homens estão até mais vaidosos que as mulheres, né? Joyce, pois é. De repente descobriram a caixa de Pandora. Agora todo mundo quer ter tórax grande, barriga trincada, marcada. E não importa o sacrifício que você tenha que fazer. Então não é só na academia. É alimentação, é uma quantidade absurda de suplementos. Esses suplementos, às vezes, são bons, mas tem muitos que a gente não sabe o que acontece. Por isso que a gente se assusta quando vê manchetes. O grande fisiculturista faleceu com 21 anos de idade. Você fala, como? Se o cara está no esplendor da idade, com o corpo em cima, com tudo em ordem, como que acontece isso? Aí eu pergunto, doutor, como que acontece isso? Bom, na maioria das vezes, Val, isso acontece porque está fazendo uso indiscriminado dos medicamentos e dos suplementos. Se fizesse uso, né, da forma como a indústria farmacêutica orienta, né, nas dosagens e nos horários corretos, com certeza diminuiria bastante as possibilidades desse paciente vir a óbito. Então, acontece, paciente jovem realmente é uma surpresa, né, é um alarde, né, porque não é o normal de acontecer, mas muitas das vezes esse paciente está em uso excessivo de medicamentos e de suplementos. Quando a gente fala em emagrecer, a gente já pensa em estética, mas é muito além da estética. Tem a questão do bem-estar, a questão da saúde. No seu consultório, quem procura lá para fazer uso das canetas, emagrecer, a maioria busca por estética ou saúde? Joyce. É uma pergunta meio petulante, né? Bom, Joyce, eu tenho que dizer que é por saúde, né? Tem que ser por saúde. Embora, Joyce, a gente tem que entender também que a estética é uma saúde mental. Então é importante para a mulher entrar naquele vestido que vai ter um casamento, ou é importante para a mulher chegar no final do ano, ou para o homem também chegar no final do ano e poder usar aquela roupa na praia, né? Então, há também a questão da saúde mental, né? Que às vezes a gente, né, não dá tanta atenção, mas que também é importante, a autoestima, né? Às vezes a mulher olhar no espelho e ver que ela está como ela gostaria de se mostrar para o esposo, né? Eu atendo pacientes que falam, doutor, eu fico com receio, eu não quero me mostrar para o meu esposo, né? Quando vai ter intimidade com a luz apagada, porque tem esse receio, né? Então, com certeza, a busca por emagrecimento, além da saúde fisiológica, é também saúde mental. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, a gente conhecer um pouquinho mais sobre um tema que está na moda e interessa muita gente. E que bom, né? Está fazendo bem aí para pessoas em termos de saúde física, saúde mental, autoestima. Que bom que a medicina sempre avança e traz, né, soluções para a gente melhorar cada vez mais. Joyce, foi um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre saúde, né, é sempre importante.
e esse programa com certeza vai conscientizar muitas pessoas, né? Vai trazer a importância do emagrecimento, a importância de estar bem consigo mesmo, como o Val falou. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação, e sempre que precisarem, contem comigo. Com certeza vamos chamá-lo mais vezes. Val, um excelente final de semana. Para você também, minha amiga. Sempre legal, porque os assuntos são bons, o papo é agradável e sua companhia é imprescindível. Tchau. Com certeza, estamos aqui por você. Cuide da sua saúde. Vamos emagrecer, mas com saúde. Um excelente final de semana e até segunda-feira.